Quando se proclama a independência em 75, uma independência que já começou com problemas e dificuldades, com infidelidades, uma independência onde um foi designado pelo colono para lhe representar e dado a ordem para expulsar os outros. E daí caímos na guerra entre os irmãos. Ok. Quando você analisa esses dois factos, que conclusão você tira? Que conclusão você tira? Será um homem com H maiúsculo, uma mulher com um M maiúsculo, digna, poderia ter motivo de festejar o 11 de novembro? Sejamos sinceros. Seja bem-vinda, compatriota Rebeca Antônio. Teria que motivo? Eu pergunto a todos os angolanos de Cabinda Conene, de Benguela Muxico, todos os angolanos na diáspora, que motivo vocês têm para festejar o 11 de novembro? Que motivo? Eu estou a falar para gente adulta. Não estou a falar para gente adulta, mas com miolo de crianças. Estou a falar para gente adulta. Gente que raciocina, comprometida com a pátria. A essa gente que eu estou a me dirigir. Que motivo terias você de festejar o 11 de novembro? A minha primeira pergunta foi, para você tentar compreender essa pergunta, procura comparar os factos do tempo colonial e os factos de hoje. Que diferença existem? E se você meter os dois factos, colonial e a pós-colonial, na balança, e veres que, analisando profundamente, que o tempo colonial tem mais peso em relação depois da independência, você tirará a conclusão que não é digno de um angolano que se respeita e que respeita os seus compatriotas festejar essa data. Que alegria vou ter de festejar uma data onde os nossos compatriotas deram a vida para que nós fôssemos livres e até hoje não somos livres. Me perguntarás, doutor Cláudio, mas que liberdade você quer? Daí o colono não está mais em Angola. Mas o colono deixou o seu representante. E o seu representante está a fazer um trabalho digno daquele que ele deixou no poder. A restrição da liberdade de expressão e de pensamento que o colono português em Angola nos tinha interdito, razão pela qual os nacionalistas angolanos levantaram para combater esse colono, para que nós fôssemos livres. Porque quando nós falamos que não vamos ser livres, vocês, como angolanos, analisam a liberdade em que aspecto? A liberdade é de dizer, fazer festa e beber. No tempo colonial, quem é que não fazia festa e quem é que não bebia? Vejam o vosso raciocínio pequeno e menor, não é? Raciocínio praticamente que não pode ser considerado como um raciocínio de gente que está viva. Falta de fazer essa comparação, vocês não conseguem chegar a esses pressupostos. Quem é que disse que no tempo colonial os angolanos não faziam festa? Quem? Quem é que disse que os angolanos no tempo colonial que faziam festa eram reprimidos pelo colônia português? Não. Eu na minha casa, meu pai fazia festa, meu aniversário fazia festa, aniversário dos meus irmãos, das minhas irmãs, fazia-se festa. Os amigos do meu pai, os amigos da minha mãe, os amigos dos meus irmãos vinham em casa, fazíamos festa. No tempo colonial. No tempo colonial. E nós participávamos nas festas dos meus primos, das minhas primas, enfim. No tempo colonial fazia-se também festa. Vocês não descobriram as festas e a beber cerveja depois da independência. No tempo colonial, bebia-se também cerveja. Bebia-se também vinho. Comia-se também carne. Comia-se ovos. Mas a liberdade
de criar associações, a liberdade de criar partidos políticos, a liberdade de se exprimir o teu ponto de vista político em relação à política colonial, era interdito. E lá é onde funcionava agora a PIDE. A PIDE, o seu trabalho era vigiar para que não houvesse grupos reunidos com o intuito de pensar sobre a independência ou sobre a liberdade. Esses grupos tinham que ser distinguidos, tinham que ser praticamente desfeitos. E os seus líderes presos e fuzilados pela PIDE. No tempo colonial havia isso. E agora eu vos pergunto, no tempo do regime do MPLA, não existe isso? O que diferenciou? O que diferenciou? Qual é a diferença que vocês constatam hoje? Temos um povo alienado. Um povo que não dignifica o sangue dos seus heróis. Porque eu, meu pai, para abandonar o que ele tinha para fazer, para entrar no partido político, para começar a lutar pela independência da Angola, sacrificou a vida dele. O que tinha na cabeça do meu pai? Eu quero que o meu filho, Cláudio, e outros meus filhos, os meus netos que vêm ali, sejam livres. Que tenham a liberdade de pensar, a liberdade de dar opinião, a liberdade de manifestar, a liberdade de criar. O que o colono nos impede de fazer. O que o colono nos impede de fazer. Foi essa a luta da liberdade que os partidos saídos da UPA e todos os revolucionários nacionalistas angolanos lutaram para tirar o colono do poder. Para fazer com que o colono fosse embora. O colono foi embora, mas as atitudes e comportamentos do colono continuaram em Angola. Agora a pergunta é, por que meteram o colono fora? Então é ali onde eu digo, que os que estão a governar Angola de 75 até hoje não dignificam o sangue desses nacionalistas angolanos que lutaram para que Angola fosse livre e independente. Porque esses compatriotas, se estivessem vivos e vissem o que está a se passar hoje em Angola, teriam vergonha de terem derramado o seu sangue, de terem sacrificado a sua vida para que Angola fosse livre. Porque eles chegariam à mesma conclusão que o Dr. Cláudio aqui está a chegar. Que, afinal de contas, no tempo colonial, as pessoas tinham uma certa dignidade, mesmo sendo restringida a liberdade de expressão e de pensamento e de ideias e de organizações e de associativos. O que hoje, o que está no poder também faz. Mas a diferença é que aquele oprimia, mas dava condições para o angolano viver. Mas esse hoje oprime e retira também a dignidade do angolano. Reprime e faz o angolano ser praticamente um animal. E não lhe dá dignidade de ser um ser humano. Agora me pergunto, a festa de 11 de novembro, para um compatriota, um nacionalista angolano, essa festa de 11 de novembro de hoje é digna de ser festejada? O Estado angolano e o regime no poder têm estado a cometer sacrilégio contra o 11 de novembro. E os angolanos alienados também têm estado a prestar esta honra. A prestar, não é essa honra, me desculpe, mas esta desonra tem estado a contribuir para a desonra do sacrifício dos nacionalistas angolanos que deram a sua vida a pensar que vão, através da sua vida,
Angola seria verdadeiramente livre e independente. E os angolanos seriam verdadeiramente livres. O que nós não somos até hoje. O que nós não somos até hoje. Porque nós, os outros que tentamos despertar a mentalidade do angolano nesse aspecto, e muitos dos angolanos da sociedade civil que tentam despertar a mentalidade dos angolanos nesses aspectos, até hoje são perseguidos, até hoje são mortos. Quantos é que estão a ser fuzilados nas províncias? Eu falo, por exemplo, do meu leste. Vocês sabem quantas pessoas... Eu estou aqui a falar com vocês, mas vocês sabem quantas pessoas estão a morrer no leste? Vocês têm ideia de quantas pessoas estão a morrer no leste da Angola? Vocês sabem? Esses números não são levados em conta em Luanda. Não são informados em Luanda. O leste, cada dia que passa, estão a ser dizimados angolanos no leste da Angola. Por quê? Porque não se quer que esse povo emancipe, que esse povo proclame a sua liberdade de pensar e de expressão. Por quê? Porque se assim for, não vamos conseguir explorar os diamantes que esse povo tem. O pecado do leste é de terem tido diamantes e outras pedras preciosas que até hoje não foram exploradas. Esse é o pecado do leste. Então, minha pergunta, torno a repetir. No teu ponto de vista, compatriota, você achas que a festa de 11 de novembro é uma festa que um angolano nacionalista poderia praticamente participar ou fazer? Quando é que nós poderíamos participar nas festas de 11 de novembro, fazer a festa de 11 de novembro? Se, na verdade, o intuito e objetivo que levou os núncios nacionalistas lutarem para a independência total da Angola fosse uma realidade, aí sim, ali nós podíamos festejar, não é? Porque no ato, eu vos disse que é um ritual. Porque no ato de festejar a festa de 11 de novembro, estaríamos praticamente a agradecer esses nacionalistas por aquilo que eles fizeram. Tem um nacionalista que até hoje é discriminado. E eu aqui ouço e levanto a minha voz para dizer: a nação angolana tem cometido uma discriminação contra o nacionalista e o pai dos nacionalistas, Álvaro Holden Roberto. Holden Roberto é um patriota que está praticamente na criação de todos esses partidos que apareceram ali. É um nacionalista. O seu pecado de hoje Angola, nem nos manuais, da história, não é? Não se ensina sobre o Holden Roberto. Por quê? Porque ele é do norte. É do norte. Porque se o Holden Roberto fosse quimbundo, teríamos materiais dignamente escritos em memória de Holden Roberto. Estão a compreender? É essa independência fictícia que os portugueses, quando foram-se embora, deixaram o MPLA para continuar a fazer de conta que somos independentes, quando na verdade não é independência coisa nenhuma. Para quando a memória do Holden Roberto? Para quando uma rua de Holden Roberto? Para quando nós vermos nos manuais escolares falar-se de Holden Roberto? Para quando? Para quando? Seja bem-vindo, compatriota Fernando Mampassi e assim como o compatriota Manuel Antônio Sumbola. Seja bem-vindo. Obrigado, Manuel Sumbola. Obrigado. Para quando? Então, enquanto nós continuarmos neste espírito de pôr de lado os verdadeiros nacionalistas, não é? Nacionalistas que contribuíram nos ideais da independência da Angola, então o que eles fizeram, o sacrifício que eles fizeram por Angola, não é válido. Aliás, é só para vocês verem que esse espírito continua, essa maneira de se comportar continua. Todos os angolanos, nesses novos séculos, que tentam sacrificar-se para dinamizar a vida política, econômica e social,
quando não for do agrado do regime, eles sofrem aquilo que se chama queima do arquivo. Queima do arquivo significa dizer fazer o indivíduo desaparecer da sociedade. E fazer tudo para tirar o nome desse indivíduo na consciência dos angolanos. E tem funcionado. Tanto é que você encontra muitos alienados dizerem que, pá, não valia a pena falar muito, porque falar muito, essas coisas é mesmo assim. O anormal tornou-se normal no nosso país. Por quê? Porque ainda não se tem a consciência da independência. A verdadeira independência ainda não foi proclamada em Angola. Me desculpem dizer isso. Eu sei que muitos podem ficar chateados, vão dizer, não, está exagerado, não pode. Mas eu vos digo, como um angolano que raciocina, se você pegar as duas coisas e meter na balança, você vai chegar à mesma conclusão que eu, que verdadeiramente ainda não somos independentes. Você seria independente, na verdade, se a tua opinião fosse válida. E aqui eu vou referir-me às últimas eleições de 2022. A tua opinião como angolano, a tua determinação nos votos, foram levados em conta? Foram levados em conta? Não foram levados em conta. Por quê? Porque você ainda não é considerado como um ser livre. Você não é ainda livre. Você é que pensa que és livre, mas você ainda não é livre. Porque você vive num país e está sob a custódia de um regime que não admite a verdadeira liberdade ser expressa no país. Ser expressa no país. Estão a compreender? Esta é a problemática que muitos angolanos não conseguem decifrar, não conseguem praticamente analisar com mais profundeza. Por quê? Porque o regime criou dentro das suas políticas, dentro das suas artimanhas, dentro da sua filosofia marxista e leninista, criou artifícios para fazer crer os angolanos que a independência é beber a cerveja. A independência é desbundar. A desbunda é o sinônimo da independência. Mas quem é que vos disse que no tempo colonial não se desbundava? Quem é que vos disse isso? O meu pai tinha discoteca. O meu pai tinha discoteca. E na sua discoteca as pessoas iam lá desbundar. Não é? As pessoas iam lá desbundar. Quem é que vos disse que no tempo colonial não se desbundava? O regime praticamente criou um artifício de que no tempo colonial éramos oprimidos a 100%. No tempo colonial lá não havia liberdade. Por isso é que as nossas mães cantavam: queremos liberdade, queremos liberdade. Mas a liberdade que os angolanos choravam para ter não era liberdade de comida, porque no tempo colonial comia-se. Não é liberdade de festa, porque no tempo colonial fazia-se festas. Não é liberdade de tomar cerveja, porque no tempo colonial tomava-se cerveja. Não é liberdade de tomar o vinho ou beber o vinho, porque no tempo colonial bebia-se do bom vinho. Não é de comer bacalhau, porque no tempo colonial comia-se bacalhau. Não é de feijoada, porque comia-se feijoada. Não é de vestir bem, porque vestia-se bem. Muito bem que hoje. Agora, se os nossos pais e avós, naquela época em que viviam assim, com essas condições, desbundavam, bebiam cerveja, faziam festa, faziam farras, mas continuavam a chorar pela liberdade, te pergunto, que tipo de liberdade é que esses angolanos choravam? Qual era a liberdade que esses angolanos aspiravam? Se as condições sociais tinham. Vocês não conseguiram até hoje, 2022,
os sociólogos, os políticos, os antropólogos, os intelectuais. Até hoje, vocês não conseguiram sentar e comparar isto que estou aqui a comparar. E vocês, jovens angolanos, universitários, até hoje vocês não conseguiram sentar e pegar os manuais escolares para comparar as duas coisas. Porque se vocês comparassem aquilo que estou aqui a comparar, a vos transmitir, vocês poderiam chegar à compreensão e o entendimento que, afinal de contas, não somos ainda livres. Não somos ainda livres. A velha Chica. Vocês sabem dessa música que o nosso Valdemar Basto cantou? Che, menina, não fala política. Não fala política. No tempo colonial. E hoje, estamos na mesma música. Eu não estou a falar dos políticos comprometidos com o regime. O regime cria uma falsa democracia, faz existir os partidos políticos para ele oficializar-se perante a comunidade internacional que estamos num regime democrático porque há eleições. Mas quando o povo vota contra o regime pega armas, mete na rua, pega militares, mete na rua, ameaça todo mundo, vocês todos viram, os deputados da UNITA ameaçados, da oposição ameaçados, mete os ativistas na cadeia, de onde até hoje nós estamos aqui a reclamar a liberdade já do Zé Camushima, a liberdade já do Tanansi Neto, a liberdade já do Luther Campos e de outros ativistas em Cabinda, nas Lundas, não é? No sul da Angola, no centro da Angola, no norte da Angola, que esses ativistas sejam postos em liberdade, porque não cometeram nenhum pecado. O que eles fizeram é reclamar o direito que está institucionalizado na Constituição da Angola, que de opinar. E foi por causa disso que os nacionalistas deram a sua vida, para que o povo angolano fosse verdadeiramente livre, livre de ideias, de pensamento, livre de se exprimir, livre de dar a sua opinião, sem ter contrentes, sem ser perseguido, ser morto por causa dos seus ideais. Foi por causa disso que os nacionalistas deram a sua vida. Escutem bem, angolanos. Escutem bem, angolanos. Escutem bem, angolanos. Os nossos nacionalistas não deram a vida por causa do feijão. Não deram a vida por causa do vinho, por causa da cerveja, que você está atrapalhado para o dia 11 e festejar, beber, borrar a cara, ficar como uma pessoa sem personalidade. Não! Isso é uma pouca vergonha para os nacionalistas que deram a vida. Os nacionalistas não deram a vida por causa dessa falsa liberdade. Não foi por causa disso que eles deram a vida. Não é por causa disso que eles derramaram seu sangue. Para que você pudesse beber a cerveja, porque no tempo em que eles estavam a lutar contra o colono, já havia cerveja. E os angolanos bebiam cerveja, sim senhor. Eu via na minha casa. Cerveja, vinho. Hã? Quem é que te disse que no tempo colonial não se bebia cerveja, não se bebia vinho? Vocês pensam que os nacionalistas angolanos deram a vida deles, aceitaram derramar o sangue deles, para que você fosse livre para beber cerveja, beber o vinho, não é? Vida de desbunda, essa vida fácil que vocês têm, de gente sem consciência. Não foi por causa disso que os nossos nacionalistas deram a vida. Aliás, isto é uma pouca vergonha para os nacionalistas que morreram, hein? Todos esses angolanos que deram a sua vida, derramaram seu sangue, vocês, com este comportamento de alienados, com este comportamento de infantis, vocês fazem a vergonha deles. Vocês fazem a vergonha dos nacionalistas. Vocês fazem a vergonha dos angolanos. Aqueles angolanos que deram a sua vida para que fossem verdadeiramente livres. Porque vocês não compreenderam o que é a liberdade. Não compreenderam o porquê que eles lutaram contra o colono. E eu repito aqui, sem me cansar de repetir. Não deram a sua vida por causa do vinho,
por causa do vinho que você vai beber amanhã, por causa do whisky que você vai beber amanhã. Não deram a sua vida por causa dos encontros que vocês vão ter amanhã. Por causa de vida, sei lá, uma vida fácil, uma vida falsa que vocês vão festejar amanhã. Não é por isso que esses compatriotas deram a sua vida. Não é por isso. Porque tudo isso no tempo colonial já existia. Mas deram a vida porque eles viram que mesmo bebendo a cerveja, mesmo comendo a picanha, mesmo comendo uma boa carne, comendo da boa galinha, comendo dos bons ovos, das boas frutas, não é? No sábado, sentadas de família, essa coisa toda, a vida tranquila. Por que o colono fazia isso? O colono fazia isso para que as pessoas se sentissem tranquilo e não tivessem que pensar sobre a independência. Mas oprimindo a liberdade de expressão, oprimindo a liberdade de pensamento, a liberdade de ideias, de emancipação. Foi isso que fez com que os nacionalistas angolanos, intelectuais de todas as esferas de Angola, os que estavam em Angola como aqueles que estavam fora de Angola, reunirem-se para que o colono deixasse o país. Porque nós queremos respirar como um povo existencial, como um povo que raciocina, como um povo que tem direito e a liberdade de se exprimir sem ser perseguido ou ser morto por causa das suas ideias. Foi por esse princípio que os nacionalistas levantaram para lutar contra o colono. Mas quando o regime que está no poder recupera, não é, sob a instrução do Partido Comunista Português, fica no poder como ele que vai dirigir praticamente o país, o que é que ele faz? Ele vai fazer o seguinte: vai continuar com a mesma música, vai continuar com os mesmos hábitos e com uma falsa propaganda de que nós somos independentes. E os alienados, as pessoas que não têm consciência, acreditaram que nós estamos independentes porque o colono de pele branca não estava mais em Angola. A independência não é a ausência do colono de pele branca. Vocês têm que começar a raciocinar. Vocês têm que começar a ter consciência, maturidade e a capacidade de ressonância. A liberdade da Angola não é a ausência do colono português. A liberdade de Angola era para que o angolano fosse livre a pensar, livre a ter ideias, livre a emancipar, livre a dar seu ponto de vista. Ter a liberdade, ser o soberano do seu país. Porque no tempo colonial o povo não era soberano. No tempo colonial o povo não era ouvido. A opinião do povo não tinha valor. São estas coisas que levaram com que os angolanos nacionais se levantassem para lutar contra o colono. Mas as mesmas coisas, as mesmas atitudes, hoje nós temos, infelizmente, com aquele que diz governar Angola. Em agosto houve eleições. Houve eleições. E o que é que nós vimos? De Cabindo Cunene, o povo rejeita aquele que estava no poder. Rejeita o MPLA. O povo diz, vamos dar agora desta vez, como nós somos soberanos, vamos dar desta vez à UNITA a confiança e vamos ver o que a UNITA vai fazer. Vamos apoiar o Adalberto Costa para ser presidente da República. Queremos ver daqui a 5 anos o que ele vai fazer de diferente ao outro que estava no poder. Pergunto vocês angolanos de Cabindo Cunene, de Benguela Mochico, angolanos que estão na diáspora, digam a verdade. A vossa decisão das urnas foi respeitada? Onde é que está a vossa soberania como um povo livre? Não é esta suposta soberania e liberdade que fez com que vocês revoltassem contra o colono português. Não foi essa a motivação que vos levou a fazer correr o colono português de Angola. Aí agora, estamos no mesmo comportamento ou modificou-se alguma coisa? Não se modificou. Mesmo que te dão a impressão que você é livre porque podes ir votar, mas você é considerado ainda
como um povo escravo, como um povo sem palavras, sem voz. Um povo que ainda não foi ainda aprovado pelo regime como sendo um povo soberano. Como sendo um povo soberano. E não sendo aprovado como um povo soberano, a tua liberdade, a tua decisão será sempre desrespeitada. Porque você não é considerado como soberano ainda. Estão a me compreender, meus compatriotas? Não sei se vocês estão a me compreender. Estão a me compreender, meus compatriotas? Se estão a me compreender, se vocês estão a me compreender, divulguem um vídeo, convidem outros compatriotas a virem participar neste direito em que nós estamos aqui a levar a cabo. Se na verdade nós fôssemos um povo livre, se na verdade nós fôssemos um povo respeitado, um povo soberano, não estaríamos aqui a falar desses pontos negativos. Por quê? Porque aquele que dirige poderia levar em conta de que este povo é livre, este povo é independente, este povo é soberano. A decisão que este povo toma, eu terei que respeitar, porque este povo é o dono desse país. Esse povo é o soberano. Mas a tua decisão, infelizmente, não é considerada. A tua decisão não tem valor. O teu ponto de vista não tem valor. Por quê? Porque você não és ainda tido como um povo soberano. Você ainda não é tido como um povo livre e independente. Você ainda não é independente. Agora, se você compreender isto, que afinal de contas você ainda não é independente, e que este 11 de novembro, as festas de 11 de novembro, é praticamente uma falsa, é um fazer de conta, para formatar a tua consciência de que você está livre, porque você pode beber agora à vontade e desbundar à vontade. E é isso que o regime passou na tua consciência, que desbundar à vontade é porque você está independente do colono português. Você ainda és um ser humano que não raciocina. Porque você está a transformar a tua liberdade numa festa. Por quê? Porque o regime te fez crer que a festa é a tua liberdade. Agora a minha pergunta é esta. Que liberdade você estás aí festejar, que vais festejar amanhã dia 11, se essa liberdade não te foi dada ainda? Que liberdade? Você vai dizer, não, a liberdade do colono, porque o colono foi embora. Mas o outro colono está no poder. E ainda pior que o colono que foi. Mas o que está a dirigir Angola é representante do colono. É só você ver as relações que existem entre o regime no poder e o Estado português. A partir daí você tira consciência, tira a conclusão que, pá, afinal de contas, esses indivíduos são representantes dos colonos que nós dissemos que não têm que estar em Angola. E ali você vai tirar a conclusão que, afinal de contas, nos meteram areia nas vistas, mentindo para nós que éramos independentes, quando, na verdade, não somos ainda independentes. Você ainda não é independente. Não tenha ilusão de pensar que você é independente. Você não é independente. Você só será independente quando Angola for a tua pátria verdadeiramente e quando você for o soberano do teu país chamado Angola. Por enquanto você ainda não é soberano. O soberano é o regime. Tem que se inverter os rolos. O regime é representante do soberano. Quem coloca as autoridades, quem coloca aquele que dirige no lugar, é o soberano, que é o povo. Mas, infelizmente, você, povo, para aquele que coloniza Angola até hoje, você não existe. Você não tem peso, você não tem valor. Você é um ser abstrato, utilizado e manipulado quando ele quiser. E obrigado a fazer aquilo que ele quer. Qual é a diferença com o colono português? E você vai ter coragem de dizer que você é livre. Livre de quê? Vou festejar 11 de novembro. Não, você és escravo de um modelo de vida que te foi inculcado pelo regime.
Você é um escravo de um modelo de vida que te foi inculcado pelo regime. Qual é o modelo de vida? Desbunda, bebedeira. E aquele que hoje é o regime te diz que o facto de você desbundar, você é livre. Porque nós no tempo colonial nos desbundávamos. Macuto. Macuto. Eu estava lá, eu via. Essas festas coloniais, eu via. Não é? A única diferença era que os negros não podiam se juntar com os brancos. Mas havia no meio dos negros, aqueles negros considerados como a parte, que participavam nas festas dos colonos. Mas nem todos podiam se juntar. Vais me dizer, ainda bem que o Dr. Cláudio falou isso. Pô, já sei que era a diferença. Porque nos discriminavam. Mas, incauto, compatriota, com todo o respeito, você hoje também é discriminado? Você hoje é discriminado? Você hoje é discriminado pela cor da tua pele? É discriminado pela região onde você nasceu? É discriminado pela língua que você fala? Ainda não deste conta disso? Você ainda não deu conta disso? Então, por isso é que eu digo que estamos a precisar de despertar a mentalidade dos angolanos. Porque a mentalidade dos angolanos parece-me ser uma mentalidade fermentada. Uma mentalidade fermentada. Uma mentalidade que decidiu de não existir. Se existe, é só para biscatos, para ter dinheirozinho no bolso, para desbunda, beber, fazer festas, cervejas e danças. Aliás, é uma das coisas que eu vejo aqui na Europa. Aqui na Europa, nas redes sociais, quando eu tento procurar saber o que os angolanos estão a fazer aqui na Europa, só vais encontrar kizomba, dança, kizomba, dança, kizomba. Não sou contra isso, é a nossa cultura, sim senhor. Mas temos outras coisas que os angolanos podem praticamente apresentar. Por que o angolano só tem que ser conhecido na kizomba? E nessas quizombas ali, quando vais lá, é cerveja, é bebedeira, é conquistas, é mulheres atraírem os maridos, é os maridos atraírem as mulheres. É só isso. A vida do angolano é resumida só nisso. Sexualidade, beber, desbundas. É isso que te faz pensar que você é independente. Você interpretou mal a independência. A culpa não é tua. Te foi inculcado isso pelo regime. E você concebeu e inculcou na tua subconsciência que quando se diz da independência, ser independente do colono é essa vida de desbunda, de mulherenguismo, de traições, de não sei o quê, vida de... Enfim, uma vida que não tem princípio, não tem fim. Alcoolismo, enfim. E o essencial, vocês não vejam. O essencial não vos preocupa. Por quê? Porque a vossa mente já está lavada. A vossa mente já foi tirada do essencial. A vossa mente já não funciona mais como mente de seres humanos. Porque o ser humano não aceita ser oprimido. Razão pela qual os nossos nacionalistas, por não aceitarem ser oprimidos, lutaram contra o colono para que nós fôssemos livres e independentes. O que até hoje, infelizmente, não foi realizado. A independência e a liberdade dos angolanos não se refere, não se afirma apenas na ausência do colono português em Angola. Não. Não. Porque o colono foi, mas deixou o seu sistema. E o seu sistema até hoje funciona. Então o colono está ainda em Angola. E você não é ainda livre. Agora, minha pergunta: se você tem a consciência que você não é livre, o 11 de novembro vais festejar como dia da independência. Independência de quem? Quem é que vos disse que vocês são independentes? Quem foi que vos disse que vocês são um povo independente? De quem? Vamos falar politicamente. Angola ainda é subjugado pelo Portugal. A voz de Angola é escutada internacionalmente quando Portugal põe o seu dedo. E você diz que és independente?
Você é independente de quê? Politicamente, a tua política depende da política portuguesa. No caso, o MPLA depende da instrução dos portugueses. Porque os portugueses vivem, os políticos portugueses, aliás, vivem à custa do MPLA. O PIB angolano é dividido em 2 metades, ou mesmo em 3 metades. O resto de PIB vai para Portugal. O MPLA faz isso. Para quê? Para proteger o seu lugar. Para ele continuar como regime angolano. E vocês acham que o português vai deixar o MPLA sair do poder? Não. Quem é o português? É aquele que te colonizou. Por que aquele que te colonizou apoia esse partido político que está no regime? Nunca se perguntaram? Porque o ADN do colono está no partido que te coloniza. Mesmo que esse partido que te coloniza venha com a filosofia marxista-leninista como comunistas, mas é um comunista de boca para fora. Apenas utilizando o sistema e a ideologia e a filosofia marxista-comunista como uma maneira de dominar a tua consciência, controlar a tua mente, fazer você deixar de existir por você mesmo, tornar você dependente da filosofia política desse partido político que está no poder de 75. Infelizmente, muitos de vocês não compreendem esses pressupostos. Por quê? Estão preocupados apenas com comer, encher a barriga, beber, ficar bêbado, dormir, tentar esquecer que sofrimento existe. Então vocês não são um povo. Vocês são alienados. Vocês acabaram por se desconsiderar. Vocês acabaram por ser a vergonha dos nacionalistas que derramaram seu sangue para que um dia o povo angolano fosse livre. Enquanto a democracia não for efetiva em Angola, enquanto a liberdade de expressão, de ideias de pensamento não for efetiva em Angola, enquanto o angolano continuar a ser perseguido por causa das suas opiniões políticas e não só, então não somos um povo livre e nem somos independentes. Continuamos ainda a ser um povo sob o domínio do colono. Infelizmente, o colono deixou seu representante para levar a cabo a sua missão. Então, eu me pergunto, 11 de novembro, vou festejar o quê? Um angolano avisado, que raciocina, ele se pergunta, vou festejar o quê? O que eu vou festejar? Vou festejar o sangue dos meus irmãos que está sendo derramado em Angola até hoje? O sangue dos meus compatriotas em Cafunfo? É isso que eu vou festejar? Vou festejar a opressão dos angolanos em Angola? Vou festejar a perseguição dos angolanos por causa das suas ideias e dos seus pontos de vista em Angola? O que eu vou festejar? Festejando esta data nessas condições, eu estou a ser cúmplice daquele que oprime o povo. Estou a ser cúmplice daquele que não quer que a liberdade seja efetiva em Angola. Estou a ser cúmplice daquele que continua a mijar por cima do sangue dos nossos heróis, por cima do sangue dos nossos nacionalistas. Estão a compreender? Estão a compreender, angolanos? Estão a compreender? Há gravidade nesse dia. É o dia em que angolanos de bem, angolanos com uma certa maturidade, que já compreenderam o que estou aqui a falar, é o dia que esses angolanos sentam para repensar Angola. Seria o dia em que todos nós, que estão em Angola como os que estão fora de Angola, não é? Assentar para fazer um estudo profundo sobre o estado da saúde democrática do nosso país.
o estado da saúde econômica do nosso país, o estado da saúde, das liberdades do nosso país, o estado da saúde social do povo no nosso país. Seria um dia de reflexão e não um dia de festa. Estás a festejar o quê? O que foi que você ganhou 11 de novembro? Liberdade. Você se considera livre. Você é livre em quê? Os teus pensamentos ainda são reprimidos. Você ainda é perseguido por causa das tuas ideias, do seu ponto de vista. Pergunta aos que estão em Angola presos por causa disso, assassinados por causa disso. Como é que você ousa dizer que vou festejar o dia da independência? Você é independente de quem? Do colono você não é. Porque o sistema do colono ainda existe em Angola. Então, que tipo de independência você vai festejar? Hã? É como um filho em casa, disputa-se com seu padrasto, não é? Ou disputa-se com seu pai, aliás, disputa-se com seu pai, porque não quero ver o pai em casa, porque não quero ver o pai a regir a ordem dentro de casa. Para ele é contraditório, ele não pode aceitar isso, então vai criar manigâncias com a mãe, etc., para que o pai saia fora. O pai sai fora. O pai sai fora e a mãe arranja um padrasto. O padrasto vem em casa e o padrasto é pior que o pai. É o que está a acontecer. É o que está a acontecer. É o que está a acontecer. Nesse caso, eu não diria que o pai é o colono, porque o colono não é nosso pai. Mas falo dos nossos reis, que eram os nossos pais. Mandume, Iquique, todos esses nossos reis, de onde vem a nossa inspiração como povo? Esses eram nossos pais. Quando o colono chega, põe na consciência dos angolanos que nós não podemos aceitar a história que esses nossos reis estabeleceram. Nós não podemos aceitar isso, então temos que combatê-los. E ali começou a se destruir praticamente a nossa história e a nossa cultura. E muitos desses angolanos alienados acabaram por aceitar esse complô de destruir a nossa cultura e aquilo que fazia a nossa personalidade, não é? Acatando a cultura estrangeira daquele que coloniza, porque lhe disseram que se você adaptar a cultura daquele que te coloniza, você vai ser gente civilizada. E onde é que nós estamos hoje? Tornamos, nem morcego somos, nem rato somos. Significa dizer, nem pássaro somos, nem rato somos. Morcegos. É isso que o angolano atualmente é visto como um morcego, porque não tem identidade própria, a sua cultura deitou fora, foi pegar a cultura dos portugueses, e também nem português ele é. Quem é que inculcou isso na cabeça do angolano? O regime que ficou no poder. E de onde é que esse regime tirou isso? Do colono, que ele diz que tirou fora. Então, e em que você é livre? Em que você é livre? Você é livre de quê? Compatriota, perguntem-se. Perguntem-se, meus compatriotas. Quando você diz eu sou livre, você é livre de quê? O que mostra que você é livre? Se não tens direito à liberdade de expressão. Você é livre de quê? E eu vou repetir mais uma vez. Não foi por causa do vinho, da cerveja, das festas, da desbunda que os nacionalistas deram a sua vida. Porque essas coisas no tempo colonial já existiam. Mas foi por causa da liberdade. Por causa da democracia. Foi para instaurar a soberania do povo. Agora eu vos pergunto. Essa soberania do povo está instaurada em Angola? O povo angolano é soberano do seu país? As últimas eleições são a prova de que você não é soberano do teu país. Então vais festejar o quê? Ai, meu Deus. Até quando esse povo vai continuar a ser alienado? Vai continuar a ser
Continuar a caminhar pela ignorância. Até quando? Até quando vamos ser ignorantes? Até quando? Eu, para mim, desde 75 até hoje, depois de haver aquela confusão em que o MPLA ficou sozinho no poder, deu corrida nos outros, o 11 de novembro seria a festa de reflexão. Refletirmos em que nós avançamos e em que nós recuamos. E lutar para se conquistar das coisas em que nós recuamos. Dessa maneira, estaríamos a honrar o sangue dos nossos nacionalistas, daqueles que deram a vida para que um dia Angola fosse independente. Estão a me compreender? Não sejamos um povo híbrido. Não sejamos um povo híbrido, um povo sem consciência, um povo sem chão. Não sejamos esse povo, por amor de Deus. Que sejamos dignos do sangue derramado pelos nossos heróis, pelos nossos nacionalistas. Que sejamos dignos disso. Que sejamos dignos disso. Então, meu compatriota, este era praticamente o meu ponto de vista sobre a festa de 11 de novembro. Reflitam em vez de fazerem a festa. Aquilo que em francês nós chamamos remise en question. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Questionnez-vous. En quoi vous êtes un peuple libre? En quoi? En quoi vous êtes un peuple indépendant? Même indépendant de qui? Vous n'êtes pas un peuple libre. Vous êtes encore opprimé. Alors, pourquoi je vais fêter? Vou festejar o quê? Eu vos digo que essas festas de 11 de novembro são um insulto para os nossos nacionalistas que morreram e deram a sua vida com a intenção de ver o povo angolano ser soberano do seu país, o povo angolano ser verdadeiramente livre. É um insulto. É um insulto. O que vocês estão aí fazer é apenas um comportamento de fobados. Os fobados de Angola. É o que vocês estão aí fazer. Irem lá para dançar, para se conquistarem, para beberem como porcos, comerem, parece que nunca comeram, saírem de lá com barrigas e com uma vida deturpada. Os que vão trair marido vão trair, os que vão trair mulheres vão trair. E quando chegar em casa vai dizer, sim senhor, aquilo foi desbunda, pá. Sim senhor, a festa da independência mesmo não vale a pena. Você é um ser humano irracional. Não és um homem racional. Não és uma mulher racional. Não. Ao fazer isso, você mijou no cadáver dos nossos nacionalistas. Você cuspiu no sangue derramado pelos nossos nacionalistas. Porque não foi para essa desbunda que vocês fazem todos os dias 11 de novembro que eles deram a sua vida. Não foi. Foi para você ser livre, independente, autônomo e ser soberano do teu país. E enquanto você não conquistou ainda isso, não tens motivo de fazer a festa como se fosse um homem livre. Porque livre você ainda não é. Livre você ainda não é. Então, meus compatriotas, eu queria que nós pudéssemos, dia 11 de novembro, amanhã, em vez de fazer essa festa hipócrita, esta festa que é uma festa de gozo, uma festa de insulto aos nossos nacionalistas que deram a sua vida, uma festa que insulta mesmo a moral dos angolanos. É uma festa
imoral. Por que é imoral? Como é que você pode festejar tendo os angolanos a comerem no lixo? Como é que você pode festejar as condições dos angolanos não sendo criadas? Como é que você pode festejar com aquela confusão toda que existe no país? Vocês que amanhã vão festejar estão aí por causa de bebida, porque são escravos de bebida. Esse é um grande problema. O MPLA conseguiu destruir o tecido social angolano. Destruiu através do álcool, ele conseguiu destruir. Por quê? Porque ele sabe que um povo alcoólatra é um povo que nunca vai conseguir ter coragem para lutar por aquilo que lhe pertence. Porque através do álcool ele vai esquecer as razões da liberdade. Então o que vocês estão preocupados para amanhã é simplesmente irem beber, irem namorar. É a única coisa. É a única coisa. Porque, aliás, é o comportamento no meio dos angolanos. O que é que você encontra? Se não é simplesmente se conquistar, namorar, traírem-se, mulher que trai o marido, marido que trai a mulher, alcoolismo, bebedeira. O que é que você vai encontrar mais no meio dos angolanos se não encontrar essas coisas? Mesmo na conversa entre os angolanos, você vai encontrar alguma coisa lúcida, uma coisa de gente que tem memória. Não, não vai encontrar. A única coisa que você vai encontrar no meio dos angolanos é se ofenderem, ciúmes, invejas. A única coisa que vai encontrar é o quê? Um grupinho que fala mal do outro, o outro grupinho que fala mal do outro. É a única coisa que você vai encontrar no meio dos angolanos. Parece gente que a sua capacidade intelectual ou memorial não desenvolveu ainda. Então, quando a capacidade não desenvolveu, a pessoa fica praticamente fixado em quê? Naquilo que lhe diverte. E o que é que lhe diverte? O álcool. O que é que lhe diverte? A vida de bandidagem, vamos dizer assim, a vida que vocês conhecem no meio entre vocês lá, que vocês têm todos os dias. É a única vida que vocês vão levar. Enquanto que a nação angolana está à espera do tempo de maturação dessa sociedade. Mas essa sociedade não quer ser madura, não quer ser uma sociedade responsável, quer continuar sempre uma sociedade criança, alienada, preguiçosa, que não quer desenvolver o seu raciocínio para compreender as coisas e lutar por elas. Honrar o sangue dos nossos nacionalistas que deram a vida para que o povo angolano fosse soberano, para que nós fôssemos verdadeiramente independentes. Então, meus compatriotas, quando eu e outros nacionalistas pensamos isso, chegamos à conclusão, não tenho motivo para me festejar. Tenho motivo que chegue e sobra para me sentar e refletir o que é que temos que fazer em comum para que, na verdade, o nosso país possa ser verdadeiramente independente. Nós não somos ainda independentes. Se alguém vos diz isso, tem memória curta. Não somos ainda independentes. É verem para a vida social e política em Angola, você vai compreender que vocês não são ainda independentes. O que é que vocês fazem de vocês mesmos? Uma pergunta fácil. O que é que vocês angolanos fazem de vocês mesmos? Medicamentos? Carros? Aviões? O quê? O que é que vocês fazem de vocês mesmos? Como é que você pode se considerar um homem independente quando você não faz nada de você mesmo? O problema é que o MPLA conseguiu varrer o pouco miolo que sobrava na consciência dos angolanos, introduzindo a desbunda como sinônimo de ser independente. Tira a desbunda da tua consciência. Tira a desbunda da tua consciência e você vai poder ver a realidade dos factos. E ali você compreenderá que, afinal de contas, eu não sou ainda verdadeiramente livre e tenho que continuar a lutar
pela a minha liberdade. E vocês vão chegar à conclusão que, afinal de contas, nós ainda não somos soberanos do nosso país. Temos que continuar a lutar pela soberania do nosso país. Porque, até agora, não são vocês que comandam, não são vocês que dirigem Angola. Angola é dirigido pelos estrangeiros. Como é que você pode dizer que vocês são livres? Como é que você pode dizer que vocês são independentes? A economia do país é controlada por pessoas que não são angolanos. A economia do país é utilizada e abusada pelos estrangeiros. Como é que você pode dizer que você é livre? Como é que você pode dizer que você é independente? A única independência que o MPLA inculcou na tua consciência é a desbunda. É a desbunda. A independência que o MPLA meteu na tua consciência é a desbunda. Quando você desbunda, você pensa que você é independente. Saia da desbunda para você compreender a real vida, a vida real. E compreendendo a vida real, você vai lutar agora para conquistar a tua soberania como um povo independente. E vais lutar para que a independência seja real e efetiva no nosso país. E ali veremos os angolanos a se preocuparem um pouco com o superficial, com o fantasiado, e a se preocuparem com a realidade. Com a realidade. Meus compatriotas, muito obrigado por me terem seguido até aqui. Estas são as perguntas e as realidades em que nós temos que nos perguntar a propósito da independência. Então, quando eu observo e analiso que, afinal de contas, não sou ainda independente, então não tenho razão de festejar. Porque festejar para mim, 11 de novembro, é mijar no cadáver dos nossos heróis. É mijar no cadáver dos nossos nacionalistas. É cuspir no sangue dos nossos nacionalistas. Então, povo angolano, despertem, acordem, assumem o vosso rolo, lutemos para que a independência que os nossos nacionalistas deram a sua vida e derramaram o seu sangue seja efetivos com colono fora da Angola e com aquele que está a dirigir agora a Angola, lhe fazer compreender que o objetivo dos nossos nacionalistas até hoje não foi ainda realizado. Não foi ainda realizado. O objetivo dos nossos nacionalistas, dos nossos heróis, até hoje, infelizmente, eu falo isso com tristeza no meu coração, mas infelizmente não foi ainda realizado, não foi ainda atingido. Esta é a realidade. Tenho dito, o vosso compatriota, Dr. Cláudio, e eu vos digo tchau, até a próxima. Obrigado. Sobretudo, não festeje o 11 de novembro, mas questiona-te, reflita e dá a mão a todos os nacionalistas que também viram isto, discerniram isso, para que em comum possamos ajudar o governo a compreender que a verdadeira liberdade que nós queríamos ainda não é efetiva. Então, vocês, senhores que dirigem o país, têm que criar condições para que a nossa liberdade seja efetiva e que, na verdade, nós, o povo, sejamos o soberano desse país. Aí sim, quando isso se compreender e ser realizável, podemos agora festejar o 11 de novembro com toda a disposição, podemos festejar, podemos estar felizes, podemos dizer que somos independentes, porque a independência não será de palavras, mas será por atos e comportamentos. Atos e comportamentos. Mas enquanto esse regime estiver no poder e a se comportar da maneira como se comporta, confiscando a democracia e a liberdade do povo,
o 11 de novembro não tem validade. O 11 de novembro foi praticamente uma frescura. E os nossos mortos até hoje não foram honrados ainda. Não foram honrados. Porque você, com teu atitude de festejar o 11 de novembro com cervejas e bebidas e desbundas, você não está a honrar a vida e a memória dos nossos nacionalistas. Porque a razão pela qual eles morreram até hoje ainda não foi alcançada no nosso país, que é a liberdade, a democracia e a soberania do povo. Até hoje ainda não foi alcançado. Então, ainda não somos independentes. Somos ainda dependentes do colono que foi embora, mas que deixou o seu representante para continuar com o seu sistema em Angola. Então, tenha um pouco de vergonha quando você tentar abrir a tua boca e dizer: eu vou festejar o 11 de novembro. Tenha um pouco de vergonha. Tenha um pouco de vergonha. E procura ser um ser racional, não emotivo. E repito, o MPLA, ou o regime no poder, vos fez crer que a independência é a desbunda, é a festa de 11 de novembro. A independência não é a festa de 11 de novembro. Não é. Se você pensa assim, ainda não cresceste. Ainda não és uma mulher e um homem maduro. Então, deixa de ser infantil, seja maduro e compreenda os pressupostos das coisas. Nós ainda não somos um povo verdadeiramente independente. Quer dizer que o 11 de novembro ainda não foi realizado. Amanhã, 11 de novembro, em memória de todos nacionalistas angolanos, em memória de todos os angolanos que deram a sua vida para que Angola fosse independente, em memória de todos os angolanos que decidiram naquele dia se esquecer para projetar um futuro risonho, um futuro livre e independente dos angolanos, em memória desses angolanos, amanhã seria o dia em que nós temos que refletir, pensar se na verdade nós, hoje, estamos a dignificar a memória desses nacionalistas. Se nós hoje somos a continuação desses nacionalistas. Se a luta deles valeu a pena. Se por aquilo que eles lutaram foi alcançado ou não. É disso que nós temos que pensar amanhã. Amanhã seria o dia em que os pais, os avós, sentariam na mesa com os seus netos contar a história de Angola. E você vai ouvir na boca dos teus netos, vão te questionar se a razão que vos levou a lutar, a tirar o colono em Angola, foi realizada ou não. Quando você diz, não, foi realizada porque o colono foi. Os nossos jovens já não pensam mais como vocês. Não pensam mais como vocês. Os à vontade. Não é? O regime te corrompeu, te deu um carrinho, te deu uma casa, te deu um dinheirozinho no bolso, encheste a barriga como se fosse uma grávida, pronto, pensaste que estou a viver bem, viva a independência. Não, senhor. Você é cúmplice da opressão do povo. Você é cúmplice daquilo que o povo está a passar. Se o povo até hoje não é soberano, porque o regime tem pessoas como você, corruptos, que não querem que esse povo seja verdadeiramente livre e independente. Você, sim, vai festejar o 11 de novembro. Porque o 11 de novembro é um business entre o regime no poder e o colono que dizem que foi embora. Que até hoje não oferam aos angolanos a soberania nem a verdadeira independência. Estão a compreender? Então, meus compatriotas, é triste ver o que está a se passar. É triste ver o que está a se passar. Muito triste mesmo ver o que está a se passar.
Então, hoje eu queria também, hoje ah, falar sobre Inocêncio. Não é falar, porque já hoje queria só falar sobre a independência, mas honrar este herói jovem, Inocêncio de Matos. Esse rapaz, como todo jovem que se respeita, que entendeu que a sua liberdade e a sua independência ainda não é efetiva, que saiu na rua para protestar, exigir a sua independência total e a sua soberania, viu a sua vida a ser tirada pelo regime. E a minha pergunta é: este é ou não é o comportamento do colono português? Não é da mesma maneira que o colono português fazia nos nossos nacionalistas? Que iam presos, que lhes cortavam as mãos, que matavam. Não é o comportamento do colono? Agora, qual é a diferença? Qual é a diferença de dizer que você é independente? Você não é independente, você ainda é ex-colonizado. Ex-colonizado por procuração. A colonização por procuração é uma colonização onde o colono mente que foi embora, mas põe no seu lugar indivíduos que são semelhantes ao povo que ele colonizava, para fazer de conta que na verdade eles são independentes do colono. Mas os indivíduos que vão vir ali para reinar, vão reinar com o sistema do colono. Então isso é uma colonização por procuração. Colonização por procuração. Entenderam agora? Eu espero. Os familiares do Inocêncio de Matos, esperemos que Deus esteja com vocês e Deus continue a proteger a família. Esperemos a solidariedade dos angolanos para com a família do Inocêncio de Matos. Solidariedade dos angolanos para com a família do Tanais Neutro, a família do Luther Campos, a família do Zé Kamushima. E de todos ativistas, membros da sociedade civil, políticos ou não, que nesse momento que eu estou aqui a falar estão presos, estão a ser torturados nas cadeias, por causa de terem ousado desafiar o regime, questionar o regime a propósito das suas liberdades e da sua independência. Infelizmente, temos a continuidade do colono. Temos a continuidade do colono. É triste dizer isso, mas essa é a realidade. O povo angolano ainda não é livre, o povo angolano ainda não é independente. Então, em nome de Inocêncio de Matos e em nome de todos os nacionalistas angolanos, temos o dever de honrá-los, refletindo, nos unindo, fazendo pressão a esse regime, para que o regime se conforme à democracia e que respeite o objetivo primário dos nossos revolucionários, dos nossos compatriotas que deram a vida na luta contra o colonialismo, querendo ver Angola livre e independente, na verdade. Livre e independente politicamente, livre e independente economicamente, livre e independente socialmente, livre e independente nos direitos e na liberdade de expressão. Tenho dito, muito obrigado, Deus vos guarde e abençoe. Não somos inimigos de ninguém por dizer a verdade, mas simplesmente querendo despertar a mentalidade dormita de muitos angolanos, querendo destruir essa alienação que existe na sociedade angolana. Hoje, o regime está nos distrair com miúdas prostitutas nas redes sociais
que são agora chamadas de people. São chamados agora de gente importante em Angola. Os valores da sociedade angolana foram pervertidas. Aquilo que era condenável, o regime transformou como coisa aceitável. E a sociedade está a aceitar também esse tipo de coisas. Tudo isso por quê? Porque o raciocínio já foi destruído pelo alcoolismo, pela vida da desbunda. A desbunda e o álcool destruiu o vosso raciocínio. Vocês já não conseguem mais refletir como seres racionais. Então o regime pode-se dar o prazer de vos meter a Anelka como exemplo e as suas babuzeiras que têm estado a falar como exemplo e de outras miúdas mais que aparecem nas redes sociais, confessando que são prostitutas, confessando que vivem bem porque traem os seus maridos. E este exemplo agora na sociedade angolana é visto como uma coisa normal. Por quê? Porque temos um regime que fugiu da sua responsabilidade na educação da sociedade. Por que ele deixa isso acontecer? Porque o que lhe interessa é apenas a manutenção do poder. E para isto, vai lutar até a sua exaustão para privar o povo real da liberdade de expressão e de pensamento. E serem livres e independentes. Ele vai lutar contra isso. Contra esses pressupostos. Contra todos aqueles que ousam ressuscitar a consciência do angolano. Quando não deveria ser assim. Meus compatriotas, muito obrigado por me terem seguido aqui. E eu vos digo, até a próxima. Era, mais uma vez, vosso compatriota, Dr. Cláudio, nesse direito de hoje. Eu espero, sinceramente, que ao ouvir o que você ouviu aqui, você vai assentar e vai refletir profundamente. E em vez de festejar, você vai refletir. Porque não temos nada a festejar, uma vez que a liberdade ainda não é total, a soberania ainda não é do povo, a democracia não é efetiva. Então vamos festejar o 11 de novembro de quê? Se o 11 de novembro é que podia nos trazer isto tudo. O 11 de novembro é que podia nos trazer a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamentos, a liberdade de ideias ou de manifestar, a liberdade de termos direito à vida, a liberdade de vermos nossos direitos a serem respeitados, a liberdade de sermos soberanos no nosso país. O 11 de novembro é que podia trazer isso para o povo angolano. Até hoje, o 11 de novembro não trouxe isso aos angolanos. E agora eu vou fazer essa festa de quê? Que festa eu vou fazer? É triste. É triste. Mas os angolanos alienados amanhã vão ir fazer festa, as suas desbundas. Porque afinal de contas, são escravos omissos. É como aquela história que nós tínhamos já visto no tempo da escravatura. Quando chegou no tempo da abolição da escravatura, os senhores dos escravos tomaram a decisão de assinar as cartas de alforria, enviando os escravos irem embora. Quando o escravo deixou de ser escravo para ser livre, não sabia o que fazer. E então começou a pensar, mesmo que eu era escravo, comia bem, mesmo que eu era escravo, mas não sofria assim. Então muitos desses escravos voltaram aos seus senhores, suplicaram os seus senhores para eles continuarem escravos. Estão a compreender? Seja bem-vindo, compatriota Diáspora Eventos, assim como a compatriota Madalena Lena. É isso. Então muitos desses escravos, sendo livres, não tinham capacidade de desenvolver a sua liberdade, nem de lutar pela sua liberdade. Esse é um comportamento que eu estou a ver na sociedade angolana. É um comportamento dos escravos.
Lhes deram a carta de euforia, está aqui, você a partir de hoje é livre. O indivíduo se pergunta, livre, vou fazer o quê? E quando foi-se embora, deparou-se com as dificuldades cotidianas da vida. Em vez de confrontar essas dificuldades, sabendo que agora sou livre, não. O indivíduo diz, poxa, eu vou voltar no meu patrão. E é assim que muitos escravos voltaram nos seus antigos escravistas, pedindo favores para serem aceitos de novo como escravos. É isto que está a se passar com os angolanos. É isso que está a se passar com os angolanos. O 11 de novembro era para nos trazer a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de ideias, a liberdade associativa, a liberdade de fazer a política sem ser perseguido, a liberdade de empreender, não é? Sem corromper, sem sei lá o quê dentro do regime, não é? Sem gasosas, sem essa corrupção, não é? Sem esse sistema colocado aí entre eles. É isso que o 11 de novembro pudesse trazer para os angolanos. Mas não trouxe. Agora, eu vou festejar o 11 de novembro fictício. Vocês estão a festejar o 11 de novembro fictício. Porque o verdadeiro ainda não chegou. Sei que muitos vão dizer, não, mas também é exagerar, é verdade mesmo. Não. Como um ser racional, assenta no teu cadeirão, desliga a televisão, desconecta-te do Facebook e tudo isso aí para aparato que distraem a tua mentalidade. Reflita comigo. Em que você é livre? Em que é que você é livre? O último exemplo que eu te dou são as últimas eleições. Qual foi a tua decisão? Em quem você votou? Então, a partir dali, você tira conclusões que, afinal de contas, não sou mesmo livre, ainda continuo escravo, só que dessa vez o colono mudou de cor da pele. O colono que nós falamos, não queremos sair fora, foi inteligente que disse, bom, vou lhes meter um colono da cor deles. E este colono vai trabalhar com o meu sistema. Tanto que o sistema é colonial, que a lei jurídica angolana ainda é do tempo colonial. A Constituição de Angola está cheia de artigos vindo do colono. O modo de viver do angolano é imitar o colono. Então vocês estão independentes em quê? Tem que ter vergonha de fazer a festa de 2 de novembro. É questão de alienação. Gente alienada, que não raciocina. O MPLA vos disse, a desbunda é o sinônimo da independência. Vocês aceitaram isso, meteram isso na vossa cabeça e é isso que vocês repetem todos os 11 de novembro. Todo 11 de novembro vocês repetem a mesma coisa. Desbunda, mais desbunda, desbunda, mais desbunda. Saem dali bêbados, traindo os maridos, traindo as mulheres, fazendo vida de lixo, violando, sei o quê. Um monte de bodegas aí entre vocês. Volta em casa, o indivíduo, todo eles sujo, não é? Está a entrar em casa e dizer que fui essa festa de 11 de novembro, sim senhor. Foi mesmo bem meter o colono fora de Angola. Você é um ser irracional. És um ser irracional. Se fosses um ser racional, não dirias isso. Terias compreendido o que eu venho a explicar até agora. Os que compreenderam isso reivindicam, continuam a reivindicar, continuam a lutar para que o 11 de novembro seja efetivo em Angola. Dos quais eu quero que o 11 de novembro seja efetivo. Não quero um 11 de novembro fictício, como esse que vocês vão festejar amanhã. Não quero este. Porque quando vejo em Angola, não há condições sociais para o povo angolano. Não há justiça para o povo angolano. A independência, a liberdade que o povo queria, de expressão, de pensamento, de empreender, de criação,
a liberdade, a independência total em todos os domínios. Os direitos do angolano são respeitados. O angolano ainda não é soberano da sua própria terra. E vais querer me convencer a mim que o 11 de novembro é festa da independência? Não. Vai corromper o alineado, não é? Vai corromper, não é? Aquele que já vendeu a sua alma a estas baratas noções inculcadas pelo regime. Mas não a mim, nem a outros nacionalistas angolanos. Isto não entra na consciência deles. Por isso, de uma maneira ou de outra, continuam a lutar para que o 11 de novembro seja efetivo em Angola. Muito obrigado por me terem seguido até aqui e vos digo até amanhã e que Deus continue a nos dar a força e a vida de transmitir esses direitos, de falar da realidade, despertar as vossas consciências para a reflexão. Por isso é que este nosso portal chama-se Reflexão Cívica. Porque o cívico é aquilo que nós chamamos em francês le noyau. Quer dizer que é o coração de tudo que nós temos que fazer. Mas a reflexão é isso que temos que fazer todos os dias. A propósito das políticas levadas em cabo em Angola, a propósito do comportamento do regime. O objetivo é continuarmos a lutar para que a liberdade efetiva, a independência efetiva do nosso país seja realizável. Ali sim poderemos festejar, porque temos a consciência que somos, na verdade, livres. Eu posso emitir a minha opinião, ninguém vai me perseguir, ninguém vai me matar por causa disso. Ninguém vai me odiar por causa disso. Ninguém vai telefonar ao ministro da Indústria para dizer: o Cláudio está querendo investir ali, o gajo andando nos criticar, não queremos contrato com ele, não assinam um contrato dos negócios dele, não lhe deixam não sei mais quanto. Ninguém vai dizer isso. Porque se alguém disser isso, vai dizer: não. É nacionalista, é um compatriota. O que ele criticou resultou nisso que nós somos hoje. Essa liberdade que nós temos hoje. Ele não fez outra coisa senão dar a continuação à alma e o espírito dos nossos nacionalistas. É isso que o Cláudio faz. E é isso que o Cláudio vai continuar a fazer. Se Deus nos dar a força de continuarmos a fazer. Ok? Porque os homens programam, mas quem determina é Deus. Então, é isto, meus compatriotas. Nós somos a continuidade da alma e do espírito dos nossos nacionalistas. E quando eu vejo, até hoje não foram honrados. Aquelas placas que se metem aí com os nomes que o MPLA escolhe para dizer que é o dia da independência, são os heróis de Angola. Brincadeira. Brincadeira. Vos digo, o nacionalista número 1, o pai dos nacionalistas, Álvaro Olden Roberto. Até hoje em Luanda não tem nenhuma rua em nome dele. Não tem nenhum edifício em nome dele. Não tem estátua dele. Não tem nada dele. Dr. Savimbi veio do Álvaro Olden Roberto. Ok? O MPLA, antes de ser MPLA, veio das estruturas da UPA. Por quem? Olden Roberto. Então, enquanto esses nacionalistas, Olden Roberto, Dr. Savimbi, não tiverem estátuas, os monumentos edificados em Angola em nome dele, em memória deles, a reconciliação será dita por palavras, mas em prática será mentirosa. Estão a compreender? E quem é que está a impedir que essas coisas se realizem? O colono português, através dos seus representantes. E vocês vão ter coragem de me dizer a mim que Angola é independente. Raciocinem um pouco e compreenderão que Angola ainda não é independente. Raciocinem um pouco. Não vos mando raciocinar muito, porque não pode ficar tonto. Um pouco só. E compreenderás que aquilo que o Dr. Cláudio está a falar aqui é uma realidade. Muito obrigado, meus compatriotas. Muito obrigado mesmo. Amanhã, 11 de novembro, vamos refletir em memória dos nossos nacionalistas que deram a vida
para que Angola fosse efetivamente independente, que não é até hoje. Que as nossas liberdades fossem efetivas, que não são até hoje. Que não são até hoje. Que não são até hoje. Então, não vai festejar com os alienados, não vai festejar com gente sem memória. Aqueles que o MPLA transformou como se fossem gente que o MPLA tirou a memória, substituiu por uma outra coisa. Que o MPLA colocou na cabeça deles que a independência é a desbunda. Beber até morrer, comer até morrer. E as porcarias que se passam nessas vossas festas aí. Sejamos seres humanos racionais. É isto que Angola está a precisar para honrar a memória e o sangue derramado pelos nossos heróis, pelos nossos nacionalistas. Um deles que é o homem que até hoje não foi reconhecido pela Angola, Olden Roberto. Olden Roberto. Assim como o Dr. Savimbi, aquilo que se fez por Agostinho Neto tem que se fazer para o Dr. Savimbi, sim senhor, tem que se fazer para o Olden Roberto, sim senhor. Porque esses três são os pais do nacionalismo angolano. Ok? Então, honremos os nossos heróis, mas para honrá-los, a razão que lhes levou a eles lutarem tem que ser estabelecida. E o MPLA tem o dever de fazer com que a memória desses heróis seja respeitada e honrada, devolvendo a democracia ao povo, devolvendo a soberania ao povo, devolvendo o direito da liberdade do pensamento, de ideias, da associação, sem medo das pessoas serem mortas ou perseguidas, ou odiadas ou serem vingadas. O MPLA tem que devolver isso ao povo e à nação angolana. Então ali, sim, a morte dos nossos heróis será justificada. O sangue derramado pelos nossos nacionalistas será justificado. E assim, o povo poderá festejar pensando no sacrifício desses heróis. Tenho dito, muito obrigado, Dr. Cláudio. Até a próxima.